qual o verdadeiro impacto de um possível lançamento de um ETF de Bitcoin à vista pela BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. O que eu vou falar aqui não é aquilo que você já ouviu falar ao longo da última semana. 3, 2, 1. Se você chegou por aqui agora e ainda não me conhece, eu me chamo Carlos Cordeiro, invisto em cripto há mais de 7 anos, tenho uma empresa de research de criptomoedas em que a gente produz relatórios especializados toda semana e também sou especialista em operar opções de criptomoedas. E se você quiser me acompanhar nas outras redes, receber meus relatórios e análises exclusivas, conhecer meus cursos e mentorias, você encontra isso no link que vai estar aqui na descrição, ou também você pode acessar pelo QR Code que está aparecendo aí na tela. Não preciso nem falar que o Bitcoin teve um pump violento ao longo da última semana, em grande parte em razão do pedido da BlackRock junto à SEC para lançar um ETF de Bitcoin à vista. Até então, todos os pedidos feitos à SEC para lançamento de ETF de Bitcoin à vista, um parênteses, ETF, para quem não sabe, são fundos negociados em bolsa de valores, o que torna acessível a exposição a Bitcoin a uma gama muito grande de investidores, especialmente institucionais. E além disso, a gente também teve algumas outras notícias bullish para o Bitcoin ao longo da semana. O Jerome Powell, presidente do Fed, em depoimento ao Congresso americano, falou que as criptomoedas são uma classe de ativos que veio para ficar. O FMI deu um recado dizendo que tentar banir as criptomoedas é contraprodutivo, na verdade é impossível tentar banir as criptomoedas, mas sem dúvida nenhuma o evento mais bullish da semana para o Bitcoin foi o pedido de ETF da BlackRock. A BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo, com aproximadamente 10 trilhões de dólares sob gestão. Esse valor, obviamente, ele varia bastante, em alguns momentos já chegou a ter 15 trilhões de dólares sob gestão, mas ela tem aproximadamente esse valor atualmente. A maior parcela dos investimentos da BlackRock, aproximadamente 39% do seu portfólio, é destinada para ações de tecnologia. E agora vamos fazer uma suposição. Vamos supor que ela aloque 1% dos ativos que ela tem sob gestão para Bitcoin. Isso significa um montante de 100 bilhões de dólares. Para termos de referência, o market cap atual do Bitcoin, que é a quantidade de moedas de Bitcoins em circulação multiplicado pelo preço que o Bitcoin está sendo negociado, é de 600 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares em relação a 600 bilhões representa algo como 16,67%. Então, um capital dessa magnitude ingressando em cripto, especificamente em Bitcoin, é algo bastante considerável. Sem contar o efeito cascata que isso pode gerar, como vários outros pedidos de lançamentos de ETFs por outras gestoras de fundo junto à SEC também, caso se abra esse precedente. E é bom deixar claro que até agora a SEC não aprovou nenhum ETF de Bitcoin à vista. Por outro lado, 99% dos pedidos de ETF feitos pela BlackRock foram aprovados. E exatamente por isso que esse pedido em particular, além do fato de ela ser a maior gestora de ativos do mundo, deixou o mercado tão bullish, porque a expectativa de aprovação desse ETF é maior do que os pedidos feitos anteriormente. Mas agora eu quero te falar um pouco sobre o possível impacto que isso pode ter no preço do Bitcoin. É claro, considerando que esse ETF vai ser aprovado. O preço de toda e qualquer coisa, uma caneta, um bombom, um automóvel, um imóvel, a hora de trabalho de um prestador de serviço, tudo isso é determinado pela relação de oferta e demanda, onde há um equilíbrio entre a curva de oferta, que é essa curva ascendente, e a curva de demanda, que é essa curva via de regra descendente, a gente tem o preço de mercado. Vamos desenhar direito, né? Em vez de fazer rabisco, eu quero te explicar um pouquinho o funcionamento da
curva de oferta e demanda de um modo geral, para que a gente entre depois disso especificamente na curva de demanda e oferta do Bitcoin, para aí ter uma compreensão maior da entrada da BlackRock em cripto. Se eu tenho um aumento da oferta de todo e qualquer bem, isso é representado pelo deslocamento da curva de oferta para a direita. E como você pode ver, isso tem um impacto negativo nos preços. Esse aumento mudou o preço de P' para P duas linhas, sendo que P' é maior do que P duas linhas. Vamos supor que eu vou te vender uma garrafa de água, como essa aqui, To The Moon, ou mesmo uma garrafa de água mineral simples. Se eu te vender essa garrafa na frente de um estádio de futebol, em que você tem um monte de vendedor ambulante vendendo a mesma água, uma água parecida, lá eu vou poder te cobrar um valor muito baixo, porque a oferta de água é abundante. Já se você se depara comigo vendendo essa água no deserto, em que você já está perdido há horas, está morrendo de sede, e eu sou a única pessoa que tem uma garrafa de água, eu vou poder vender muito mais caro, porque só tem eu te oferecendo essa água. É claro que se eu te encontrasse no deserto, você morrendo de sede e eu com água, eu não iria te extorquir. Isso foi só um exemplo para você entender o ponto. Mas tem um grande detalhe. Existem várias nuances em uma curva de oferta, assim como numa curva de demanda. Já a curva de demanda, ela tem um efeito inverso. Quanto maior é a demanda, maior é o preço. Esse é o básico entre oferta e demanda. Mas tem um detalhe que faz toda a diferença. A curva de oferta e a de demanda, elas possuem algumas nuances. Elas possuem diferentes inclinações. Uma curva de oferta horizontal, ela representa uma curva de oferta que é perfeitamente elástica. Isso significa que mudanças na demanda, elas não têm impacto nenhum no preço. Aqueles bens que podem ser replicados e atingir escala mais facilmente, eles têm uma oferta mais elástica, não necessariamente perfeitamente elástica, mas mais elástica. Imagine que a demanda por um determinado livro, a quantidade demandada aumenta, mas uma vez que esse livro já teve uma tiragem, fazer uma outra tiragem é muito fácil. E essa tiragem não necessariamente vai ter um preço maior do que a anterior. Já aqueles bens cuja produção não pode ser aumentada em função da maior demanda, e esse é precisamente o caso do Bitcoin, eles possuem uma oferta inelástica. Uma oferta perfeitamente inelástica é representada por uma reta vertical como essa daqui. E é crucial que você entenda isso que eu vou explicar para você entender o possível impacto de uma demanda adicional no preço do Bitcoin. Dada a oferta circulante atual de Bitcoin, que é de 19.410.100 Bitcoins, e dada a demanda atual, o preço do Bitcoin é aquele que a gente está vendo hoje. No momento que eu estou gravando, está em 30.600, chegou a passar de 31 ao longo do dia. Porém, um aumento na demanda para algo que possui oferta inelástica tem um impacto muito grande, como você pode ver aqui. Aqui a gente tem o P2', que é o preço depois de um aumento considerável de demanda, e aqui a gente tem do P', que é o preço atual, ok? Então isso aqui representa essa variação, essa mudança no preço. Agora vamos voltar para a curva de demanda inicial. Vamos colocar aqui um exemplo de uma curva de oferta relativamente normal, não perfeitamente inelástica como a do Bitcoin, e vamos calcular o impacto no preço do mesmo aumento de demanda. Veja que para uma curva de oferta como essa, o impacto no preço é bem menor. Esse preço aqui que eu estou chamando de 3 linhas, que também decorreu da mesma variação de demanda, só que em algum bem ou serviço que não tem uma curva de oferta como a do Bitcoin, a gente tem aqui uma variação de preço bem menor. E aqui você pode comparar visualmente essa diferença e o impacto da mesma variação de demanda diante de uma oferta inelástica como a do Bitcoin. E o impacto do aumento da demanda em decorrência do lançamento de um ETF de Bitcoin à vista pela BlackRock, como a gente viu aqui agora há pouco, é extremamente considerável e pode levar
ativar um efeito em cascata, porque vai fazer o preço subir bastante. Isso tende a atrair mais investidores ainda. Um lançamento de ETF pela BlackRock deve abrir precedente para que outras gestoras lancem também. E assim você entende por que o aumento na demanda por Bitcoin gera um impacto gigantesco no preço. A cada dado momento, a gente tem uma determinada quantidade de Bitcoins em circulação. E a oferta de Bitcoins ela cai pela metade a cada aproximadamente 4 anos, através do halving, sendo que em 2024 já a gente tem mais um halving, tornando a oferta de Bitcoins mais escassa. E com a oferta inelástica e o aumento progressivo da demanda, não é difícil de entender porque de tempos em tempos o preço do Bitcoin faz uma curva parabólica. É claro que tem muito mais coisas influenciando no preço do Bitcoin no momento, mas eu quis me concentrar aqui nesse vídeo no impacto de uma demanda adicional por Bitcoin diante da curva de oferta dele, que é uma curva praticamente perfeitamente inelástica. E se você quiser saber se o Bitcoin vai continuar nessa trajetória de alta ou ele tende a corrigir bastante, confere se você está inscrito aqui no canal para não perder notificações quando eu soltar novos vídeos. Na última live que eu fiz aqui no canal, no domingo passado, eu já avisei que o Bitcoin iria subir essa semana. Isso antes dessa subida. Há 10 dias atrás, quando o mercado estava em food por conta da investida da SEC em relação a Binance, eu gravei esse vídeo falando que quem esperasse uma forte correção do Bitcoin iria perder o bonde. Em 2023, quando só se falava em recessão, a discussão era se a gente teria um hard landing ou um soft landing. Eu gravei um vídeo falando que em 2023 não iria ter recessão, como continuo acreditando até hoje que não vai haver. Não sou um gênio, não tenho bola de cristal, mas eu faço as minhas previsões com base em análises muito bem fundamentadas. Não é garantia que eu vou estar sempre certo, obviamente, mas eu estudo esse mercado há 7 anos, metodicamente e obstinadamente. Não é raro eu ficar imerso na busca por entender, por ampliar os conhecimentos de cripto, cerca de 16 horas por dia. É claro que nem sempre eu consigo manter esse ritmo, mas também não é tão raro assim que eu dedique essa carga horária do meu dia para entender o mercado cripto e os seus desenvolvimentos. Essa semana, a volatilidade implícita do Bitcoin disparou. E com a volatilidade implícita aumentando bastante rapidamente, isso aumenta o grau de incerteza sobre o mercado. E eu passei a semana inteira me debruçando em diferentes cenários e em um plano de ação para adotar diante de cada cenário. Mas foram horas e horas e horas de trabalho profundo e eu cheguei a bastante conclusões interessantes que, infelizmente, não tem como eu compartilhar num único vídeo, mas se você quiser ter acesso a isso tudo, reforço, se inscreve no canal que eu vou liberando aos poucos esses conteúdos. E caso você queira receber meus relatórios, mentoria, fazer parte da comunidade Investidor Cripto, link na descrição ou através do QR Code que você está vendo na tela. Mas esse vídeo já está ficando grande, então me despeço por aqui. Um grande abraço e até a próxima.